Um soldado inglês estava trabalhando para o exército inglês em nome da coroa, ao mesmo tempo prestou alguns serviços, recebeu por esses serviços, porém, logo que ele recebeu por esses serviços, o governo inglês confiscou todo o dinheiro dele. Isso já soa bem absurdo, na verdade? Agora, para completar, para piorar a situação, ele achou isso totalmente errado e injusto, entrou com uma ação judicial para reaver o dinheiro dele, mas em sentença final ficou determinado que realmente o dinheiro era do governo, não pertencia mais a ele. Tá? Vou passar todos os detalhes desse caso real para vocês, tá? Nas mínimas informações para vocês entenderem. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ricardo, eu sou advogado e agora vamos passar as informações do caso para vocês. Esse caso ele aconteceu em 1948, durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Nessa época, esse soldado inglês, que ele se chamava Reading, ele estava lá na região do Cairo, no Egito, tá? E um terceiro, então ele estava executando o trabalho dele normalmente para o exército, e uma terceira pessoa que não tinha vínculo nenhum com o exército chegou e perguntou para ele, falou, olha, você tem algum horário vago? Eu preciso de alguém que preste um serviço para mim para transportar mercadorias, para transportar bebidas. O destino vai ser entre Alexandria e Cairo. E eu vou pagar por lotes transportados. Então, cada lote transportado eu pago um valor X. Você tem interesse em fazer uma renda extra? Eu falo, sim, né? Interessante, né? Fazer uma renda extra. Então, passa as informações que eu executo. Vamos ver se vai dar certo. Ele foi lá, fez o transporte do primeiro lote, recebeu o dinheiro, falou, puxa, excelente, tá? Uma renda extra mesmo. E com o passar do tempo foi continuando fazendo o transporte de outros lotes. Então, chegou um determinado momento que o exército, os próprios superiores verificaram que ele estava fazendo esse transporte, analisaram a situação, repassaram para o governo foi lá e falou, olha, esse trabalho que você teve de transporte de mercadorias, o dinheiro não é mais seu. A gente vai confiscar 100% do seu dinheiro e, por consequência, foi obrigado a fazer a entrega do dinheiro para o governo inglês, certo? E ele achou isso totalmente injusto. Falou, olha, não é correto, porque eu fiz esse trabalho, executei esse serviço e eu tenho esse dinheiro é meu, não é do governo, tá? Agora, qual que é o ponto principal? Ele achou totalmente irregular isso, ele pegou e entrou com uma ação judicial, tá? A ação transcorreu e no final das contas da ação, que é o que eu comentei no início, que está soando já extremamente absurdo, ficou determinado que realmente o dinheiro pertencia ao governo inglês, em nome da coroa, não pertencia a ele, ao soldado. Tá? Agora tem um ponto principal, um detalhe muito importante que tem que passar para vocês e dá até para fazer uma comparação com vários casos atuais, principalmente em relação à mídia social. Tá? O ponto principal era o seguinte, na época, esse transporte de mercadorias, quais que eram as mercadorias? Eram licores, bebidas alcoólicas. Tá? E na época a venda de bebidas alcoólicas era ilegal. Por consequência, o transporte, quem transportasse esse tipo de mercadoria, estava em plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, já existiam barreiras da guerra e também tinham barreiras que fiscalizavam esse tipo de transporte. Então, por consequência, se algum civil sem identificação nenhuma transportar essas mercadorias, ia ser barrado e iam confiscar as próprias mercadorias. Por que ele conseguiu fazer esses transportes e entregar nos locais apropriados as mercadorias? Agora, voltando, quando esse terceiro entrou em contato com ele e falou assim, olha, eu tenho esse serviço, você consegue prestar esse serviço para mim? Ele já recomendou para o soldado, falou, ó, é o seguinte, para você conseguir finalizar essas entregas, quando você estiver fazendo as entregas, você usa um uniforme do exército, que daí você não vai ter problema nenhum. Justo, né? Ele usava uniforme e não era parado nas barreiras. Então, essa foi a determinação, foi a conclusão final na sentença. O soldado, ele utilizou a propriedade imaterial, um tipo de propriedade intelectual do governo inglês, que era o quê? O uniforme. Né? Então, o que a gente pode comparar hoje em dia? Principalmente para quem consegue divulgar os serviços por meio de mídias sociais. Tá? Em relação a mídias sociais, tem vários direitos relacionados à propriedade intelectual, seja direito de imagem, seja copywriting, seja trademark. Tá? Então,
Isso é super importante para quem trabalha, quem consegue ter uma fonte de renda por meio de mídias sociais, tá? Entender por que é necessário fazer esses registros para previamente pessoas em geral, terceiros em geral, já terem o conhecimento do que o direito é dessa pessoa X, dessa pessoa Y, e se eventualmente alguém utilizar a propriedade intelectual dessa pessoa, essa pessoa tem direito a solicitar o resgate do dinheiro, porque foi uma utilização indevida. Tá? Foi uma utilização irregular, sem boa fé, sem lealdade. Então, a legislação, vocês podem ver, esse caso foi de 1948 e nessa época já tinham esses resquícios de propriedade intelectual. E com o decorrer dos anos, a legislação ela tem princípios básicos, certo? E eles permanecem até hoje. Então, eu passei esse caso para vocês, que realmente foi um caso super interessante, um caso real, aconteceu na década de 40, e a gente pode fazer uma comparação hoje em dia com essa parte de propriedade intelectual em mídias sociais, tá? Que é um tema super atual, na verdade. Então, pessoal, essa informação que eu queria passar para vocês, esse caso que eu achei bem legal compartilhar com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham captado a informação e nos próximos vídeos vamos ver se a gente consegue buscar mais histórias interessantes para estar compartilhando aqui com vocês, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.